E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Esse podcast em que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não o contrário. É a Bíblia que tem ciência digna de toda a confiança. Sim, um livro de ciências, várias ciências. Um livro que trata sobre as nossas origens, fala sobre a pedagogia de como devemos ensinar nossos filhos, sobre a história, sobre a arqueologia, sobre a existência de cidades. Um livro que nos dá informação sobre o sanitarismo, a alimentação. Um livro completo, a palavra de Deus. Excelente teologia, excelente filosofia e excelente ciência. Ciências, no plural. Várias e várias áreas do conhecimento humano, em que encontramos na Bíblia grandes verdades científicas. Portanto, no que se pode verificar, a Bíblia é digna de toda a confiança. Um livro, portanto, maravilhoso. Maravilhoso, é a palavra de Deus. E nesse podcast, o podcast número 106, estamos numa série, A Natureza Ecoa Deus. As rochas falam. Esse é o título. Será que as rochas de fato falam? E o que essas rochas contam? A série é baseada nesses versículos de Jó 12, 7 a 9. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão. Ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez tudo isso? Então, a Bíblia nos recomenda que, quanto à criação de todas as coisas, das aves dos céus, da terra, dos peixes do mar, animais, flores, o universo todo, devemos consultar quem? A Bíblia é, de novo, fantástica. Ela dá a recomendação correta. Maldito o homem que confia no homem na sua ciência. Maldito o homem que consulta os homens. A Bíblia manda que nós todos consultemos a natureza. E como podemos consultar a natureza? Com a ciência, com investigar da terra, dos céus, do mar e tudo que neles há. A Bíblia diz, você encontrará respostas sobre a nossa criação. Então, parafraseando Jó, fale com a terra, fale com o registro fóssil. Nesse podcast 106, As Rochas Falam, falarei sobre o registro fóssil. Um texto baseado no meu livro Fomos Planejados, onde tem um capítulo todo sobre o registro fóssil. E o que será que nos conta esse Museu da Vida? Não sei se você sabe, mas praticamente sobre todos os continentes encontramos rochas sedimentares, camadas sobre camadas de rochas formadas de sedimentos depositados por lama e muita areia, barro misturado. E o que esse registro fóssil nos conta? Vamos perguntar para ele? Então, olha, os evolucionistas têm propagado enfática e repetidamente que o registro fóssil, esse Museu da Vida, é uma das provas mais contundentes da evolução. Na literatura, nas aulas de ciência, vemos, olha, que eles propagam esse registro fóssil como uma grande evidência pró-evolução lenta, gradual e sucessiva. Mas os fatos mostram totalmente o contrário. É uma grande pedra no sapato de Darwin. Para a evolução advogar evidências
evidências no registro fóssil de que realmente evoluímos lenta, gradual e sucessivamente, deveríamos ver nesse registro fóssil séries contínuas de mudanças lentas, graduais e sucessivas, de bichos menos evoluídos, menos sofisticados, em animais muito mais sofisticados. Partindo de organismos, de fato, rudimentares, esse gradualismo que Darwin propõe deveria ser visto por todas as formas de vida altamente complexas e diversificadas existentes hoje na Terra. Uma árvore da vida, partindo de uma única base, aquele ancestral comum, deveria então estar de fato lá documentada. Mas o que vemos de fato no Museu da Vida? Vemos lá algo bem diferente. Os tipos básicos de vida aparecem prontos e se mantêm prontos e, eventualmente, desaparecem prontos, como se mostram no original, como se mostram ali fora, no zoológico o último que você visitou. A vida, em seus tipos básicos, sofre apenas pequenas modificações, que nesse material fossilizado se mostram suaves, às vezes quase imperceptíveis. Como nas libélulas, que já falamos aqui num podcast anterior, nas tartarugas, nos morcegos e nos dinossauros. A mudança morfológica é, assim, extremamente limitada e sem direção fixa, o que aponta não para a sofisticação desses seres ao longo da história do planeta, mas para a diversificação promovida por informação genética pré-existente. Olha que sensacional! Pergunte à Terra, pergunte às rochas, e as rochas falarão. Quem, de entre todos eles, duvida que foi o Senhor que fez tudo isso? Vemos, então, praticamente, olha, os continentes cobertos por rochas sedimentares. E nessas rochas sedimentares temos praticamente só restos de animais marinhos. E outros animais aparecem também, mas é animal marinho sobre continentes, não faz sentido. Olha, Stephen Jay Gould, um dos maiores paleontólogos de todos os tempos, declarou uma vez a extrema raridade de formas transicionais, aquelas transições lentas, graduais e sucessivas que Darwin sugeriu. No registro fóssil, persiste como negócio secreto da paleontologia. As árvores genealógicas que adornam, olha, são adornos nos nossos livros-textos, tem dados somente nas extremidades. Sim, temos chimpanzés, temos humanos. E nos nódulos dos seus galhos, o resto é inferência. E por mais que razoável, não é a evidência dos fósseis. Eu não quero de forma alguma impugnar a validade potencial do gradualismo. Eu somente quero destacar que o gradualismo da evolução nunca foi visto nas rochas. Pergunte às rochas e nós perceberemos claramente que a vida foi feita pronta nesse planeta, absolutamente pronta, e o registro fóssil mostra isso. Essas formas de vida que vemos todas por aí, por exemplo, na explosão cambriana, no Cambriano, elas aparecem prontas. Olha, não tem tartaruga, de repente, bum, aparece a tartaruga. Não tem libélula, de repente, bum, aparecem as libélulas. Não tem dinossauro, de repente, bum, aparecem os dinossauros. Não tem trilobita, bum, aparecem os trilobitas. Num piscar de olhos, em termos de tempos, de tempo geológico. Então, não há como a gente olhar para o registro fóssil e não verificar claramente ali evidências de que um ser de extremo poder e divindade fez todas as coisas e as fez prontas. É um vexame evolutivo o registro fóssil. Nós temos, por exemplo, também o selacanto, que, segundo a evolução, um peixe seria a forma transicional entre peixes e anfíbios. O que encontramos? O selacanto hoje nadando nos mares.
Então, nós vemos no registro fóssil também fósseis em camadas sedimentares que supostamente teriam sido depositados ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. O animal não pode ficar lá esperando para que esses sedimentos venham e lentamente o encubram. Não faz sentido. As camadas são lisas, não há erosão entre elas. Quer saber mais? Leia o Fomos Planejados, tem uma discussão bastante detalhada sobre o registro fóssil. Podcast 106, a natureza ecoa a Deus, as rochas falam. E a sua mensagem é clara, como a Bíblia anuncia. De pronto, ele falou e tudo se fez. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.